Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Este é o programa Falando em Liberdade, mais uma das suas edições. Um programa que discute direitos humanos em todas as suas perspectivas, em todos os seus diálogos, em todas as suas facetas. Você sabia que Immanuel Kant escreveu que a coação universal protege a liberdade de todos e que o direito é esta coação universal? Hoje nós vamos falar da advocacia no plano internacional, mais especialmente diante dos tribunais internacionais. Uma perspectiva pouco pensada ou planejada pela maioria dos bacharéis em direito no Brasil. Mas muito além disso, a justiça internacional ou a justiça cosmopolita não é um tema novo, é um tema mais antigo, discutido por pensadores e que ganha uma concretude a partir da realização do Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, a partir de 1946, a partir do seu documento básico, a Carta de Londres, né? E para falarmos nesse tema, a nossa convidada é a doutora Luísa Araújo, especialista na temática, advogada, professora na Escola Superior da Advocacia, do curso de Direitos Humanos e Compliance para Empresas. Portanto, ninguém melhor que a Luísa para conversar conosco. Bem-vinda, Luísa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Antes, registramos aqui o nosso agradecimento ao nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Caio, ao Dr. Jorge Bolsinhas, nosso diretor da Escola Superior da Advocacia, e ao professor Dr. Adriano Ferreira, coordenador da ESA São Paulo. Luísa, como acabei de comentar, nós temos sempre, enquanto profissionais do direito, a possibilidade de trabalharmos uma carreira, talvez até perante os tribunais internacionais. Este fato é pouco pensado, é uma perspectiva pouco trabalhada pelos jovens advogados. Mas antes de falarmos desse ponto, eu gostaria de ouvir um pouco de você, Luísa, sobre, se é que é possível traçar num tempo tão curto que nós temos, mas qual é a história dos tribunais internacionais? Como eles nasceram? Qual foi o seu desenvolvimento, né? Para que o nosso telespectador possa compreender de uma forma mais simples, né? Esta evolução das cortes internacionais. Bom, professor Flávio, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra conversar sobre um tema que é tão caro para nós, né? Os direitos humanos no âmbito internacional. E agradecer à OAB, à ESA, por proporcionar esse programa que é essencial para entender o funcionamento dos direitos humanos, não só no âmbito internacional, mas principalmente no âmbito nacional, que a ligação é complexa, mas a gente precisa desenrolar essa complexidade e falar para as pessoas numa língua mais fácil, né? Então, primeiro de tudo, dentro do âmbito internacional, a gente pode citar primeiro a construção do direito internacional dos direitos humanos, né, que surge lá no direito humanitário, que vem do direito das guerras, né, como que a gente fala que até a guerra ela tem lei, né? Então, o direito humanitário que nasceu ali para atuar no sofrimento das pessoas que passavam nos períodos de guerra, ele veio se desenvolvendo e depois, a partir de organizações como a Cruz Vermelha, por exemplo, que teve um papel essencial para o desenvolvimento do direito internacional humanitário, a gente começa então a perceber que aquelas nefastas guerras, aqueles acontecimentos bárbaros, eles tinham que ser tomados por alguém, eles precisavam ser julgados por alguém. Perfeito. Então a gente começa o desenvolvimento dos tribunais internacionais. E aí, como você já bem disse, o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, que surge lá em Nuremberg, né, com um contexto de guerra, com nazismo. A gente depois tem o TPI, os TPIs que são os ad hocs, que a gente fala, né, TPIs
para casos específicos, TPI de Ruanda, da ex-Yugoslávia, e a gente então começa a funcionar aí o âmbito internacional num foco de guerra. Obviamente a ONU, dentro do seu papel internacional de pacificação, de segurança internacional, tem um papel importantíssimo a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta da ONU, que fundou então essa organização internacional a partir de 1946. E aí a gente então começa a ter o direito internacional dos direitos humanos, né? A Declaração Universal, ela nada mais é que universalismo, né? Você tira o âmbito limitado dos direitos para países e coloca então direitos para o mundo inteiro, para pessoas de todos os lugares, independentemente de raça, de cor, de religião. Então, diante dessa digressão histórica que você acabou de traçar, vamos voltar um pouquinho na raiz desta evolução. Então, podemos diferenciar direito humanitário de direitos humanos, Isso. Embora guardem conexão, mas na sua origem são ideias distintas, é isso? Sim, são. Na verdade, eles surgiram, o direito internacional humanitário, ele surge para o sofrimento da guerra, né? Para atuar dentro das perspectivas que aconteciam ali na guerra. Inclusive, a Suíça, né, tem um papel importante, o suíço Henri Dunant, se eu não me engano, esse é o sobrenome dele. Henri Dunant. Henri Dunant foi quem fundou, né, a Cruz Vermelha, e dali por diante começaram os países se unirem para definir, então, regras da guerra, né? E aí a gente primeiro tem essa preocupação de saúde das pessoas envolvidas na guerra, que é um papel, inclusive, importante da Cruz Vermelha até hoje. Certo. E aí o direito vem se desenvolvendo nessa perspectiva internacional dos direitos humanos, e a gente, então, tem o direito internacional dos direitos humanos a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Obviamente, a gente tem um contexto histórico por trás disso, que tem tantos outros tratados, outras discussões internacionais que se fundamentaram, né, para a proteção de direitos humanos, mas a gente fala que o universalismo dos direitos humanos começa com a Declaração Universal, né, que foi ali o momento que você declara para todo mundo, para todos os lugares do mundo, a partir de uma organização internacional, que é a ONU. Só para esclarecer para o nosso telespectador, Henri Dunant foi um médico suíço que em 21 de junho de 1859 presenciou a Batalha de Solferino. Na verdade, uma batalha que foi componente da Segunda Guerra de Independência Italiana, entre piemonteses e austríacos de um lado e os franceses de Napoleão III do outro lado. E ele, ao testemunhar esta batalha sangrenta, em choque, escreve uma obra, Lembranças de Solferino, e funda a Cruz Vermelha Internacional em Genebra, que a doutora Luísa bem lembrou aqui, dando origem, portanto, ao chamado direito humanitário. Agora, neste ponto, surge uma outra dúvida aqui. O direito a ir à guerra, o direito da guerra, ius ad bellum, ius in bellum, não é? Podemos falar um pouquinho sobre isso, o que diferencia? A guerra é um meio legítimo de solução de conflitos hoje? É uma discussão que a gente tem no plano internacional do direito de ir à guerra, né, para defesa de determinada questão, até por defesa internacional, né? E também tem o direito de você fazer a sua defesa perante uma guerra, né? A guerra surge e como que você se porta diante daquela guerra. Inclusive, há muita discussão quando a gente fala, por exemplo, do âmbito judiciário, né? Se a própria guerra existe regra, se existe regra até para você se portar na guerra, né? Quem dirá dentro de uma perspectiva jurídica, que você precisa seguir as regras. Perfeito. Então, a gente pensando no plano internacional, as convenções de Genebra, as convenções da Haia, né, surgem, então, a gente tem, inclusive, uns 2 períodos aí de formulação de tratados internacionais, que a gente fala que é um período da Haia, né, que é o direito da Haia e o direito de Genebra. Então, são esses tratados que eles começam, então, a desenvolver essas regras da guerra. Então surge aqui o direito humanitário. Sim. Maravilha. Não necessariamente ainda um direito internacional aos direitos humanos nesse período. Sim. Perfeito. E aí vem a segunda parte desta questão, não é? Qual a relação deste cenário normativo internacional, o direito de Genebra, o direito de Haia, ou seja, as leis de Genebra do final do século XIX,
com os direitos humanos, tal qual se comenta hoje, não é? Há uma relação entre eles ou não há? Há uma relação exatamente do ponto de vista de proteção, né? A gente fala que o direito internacional dos direitos humanos, ele nasce no direito humanitário exatamente porque é a partir dali que você começa a pensar em direito das pessoas para além das fronteiras, né? Perfeito. A gente começa a fugir daquela concepção de Estado-nação, de Estado soberano lá de Westfália e começa a pensar para além das fronteiras. Bom, você precisa respeitar dentro e fora das suas fronteiras. Então, a gente começa, então, colocar uma regra, colocar uma linha de regras internacionais para que, então, aqueles países que estão num contexto de guerra protejam aqueles direitos daquelas pessoas. Né? E aí, a gente começa, então, a fundamentar isso posteriormente com o bravo genocídio. A gente fala genocídio porque foi um genocídio que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A comunidade internacional percebendo, então, que lá, desde a Primeira Guerra Mundial, né, embora esforços aconteceram, sobretudo no âmbito penal internacional, na Segunda Guerra Mundial foi o momento em que a ONU se uniu, então, e percebeu a necessidade de construir, então, uma declaração que envolvesse a segurança internacional, a paz e a proteção de direitos. Porque a guerra, ela viola direitos, né? Ela viola direitos humanos. E ela viola sem nenhuma restrição, assim. Existe regra, mas quem segue a regra? É esse o ponto. Se a gente tem violação de direitos dentro de um Estado democrático de direito, com uma Constituição firme e forte, quem dirá num contexto de guerra? Então, a Declaração Universal e depois outros tratados, eles começam a vislumbrar essa necessidade internacional de proteger direitos para além das fronteiras. E óbvio que o direito humanitário tem uma importância muito grande para isso, porque a gente começa a perceber dentro do contexto de guerra a necessidade de proteção de direitos para além das fronteiras. Ah, perfeito. Então aqui é um esclarecimento também importante que a doutora Luísa nos lembra, não é? Após a Primeira Guerra Mundial, que leva aí em torno, por baixo, a morte de 18 milhões de seres humanos, buscou-se realizar o primeiro tribunal internacional, não é, doutora Luísa? Que foi o Tribunal de Leipzig, na Alemanha, mas que aplicou penas muito pequenas, depois anistiou os condenados, houve uma tentativa de julgamento do Kaiser Guilherme II, que foge para a Holanda. Sim. E aí a doutora Luísa lembra um ponto muito importante, a soberania, não é? A Holanda nega a extradição do Kaiser exatamente porque, por entender, era o que se entendia à época, que somente os estados são responsáveis no plano internacional. Não é? Então, a partir desse momento, há uma discussão. O direito internacional humanitário, o direito internacional dos direitos humanos, o direito penal internacional, sim, nós vamos chegar nos tribunais. Eles violam as soberanias dos estados ou não, na sua opinião? Bom, para quem é internacionalista como eu, para mim não. Acredito que dentro dessa perspectiva, a partir do momento que o Estado ele aderiu a um tratado internacional, e aí se a gente falar antes de um tratado internacional, no contexto de guerra, por exemplo, que não existe um tratado internacional específico sobre isso, a partir do momento que você visa proteger direitos e visa julgar, então, processar e eventualmente julgar e condenar alguém, você, no fim das contas, e hoje a gente tem até um entendimento majoritário em tribunais internacionais, que o próprio processamento, ele é uma forma de você proteger direitos humanos, é uma forma de você amparar as vítimas que sofreram, né? Então, acredito que, dentro dessa perspectiva de guerra e numa perspectiva de violação grande de direitos, a gente tem que entender que há uma necessidade de proteger os direitos, e aí sem falar de um tratado, e eventualmente com um tratado em que o país faz parte para proteger direitos, a gente pode falar do Estatuto de Roma e dentre outros, o Estado ele tem a obrigação, então, de cumprir com aquele tratado, né? Dentro do plano internacional, ele fez uma obrigação. Portanto, exatamente a adesão a um tratado internacional ou a uma convenção traduz exatamente o exercício da soberania. Exato. Portanto, não há que se falar em limitação da soberania. Talvez uma reinterpretação do seu significado, da sua aplicação. Porque há muitos, até por desconhecerem exatamente em detalhes essa matéria,
dizem que a soberania do país estaria sendo ofendida ou haveria uma ingerência quando uma corte internacional ou um organismo internacional chama a atenção de um Estado em relação a violações de direitos humanos, não é? E a gente tem casos muito especiais. Hoje, na atualidade, né, já saindo um pouco do contexto histórico, a gente tem casos em que países eles assinam os tratados, eles sabem das obrigações, eles se submetem à jurisdição da corte, né, de um organismo internacional, e posteriormente ele alega, não, isso é uma questão de soberania, vocês estão violando, não vou cumprir com essa decisão. E isso não cabe no plano internacional. Inclusive os tratados que são internalizados, né? A gente tem aqui no Brasil, falando do âmbito constitucional, a gente tem tratados que estão a nível de Constituição. Então, não tem como você alegar que não vai cumprir por questão de soberania, né? Isso já foge de um contexto de obrigação internacional. A gente fala, inclusive, do princípio da boa-fé. Se você assinou o tratado, você precisa cumprir. Neste ponto, a Constituição brasileira permite este diálogo com o Tratado Internacional de Direitos Humanos? Sim, permite. A gente inclusive tem essa discussão, né, da questão do artigo 5º, parágrafo 2º, como que funciona a internalização de um tratado internacional, mas a nossa Constituição é uma Constituição muito aberta nesse ponto, né? E do ponto de vista de interpretação, há quem diga que todos os tratados internacionais que são inseridos no Brasil de direitos humanos, eles já deveriam ter um status constitucional. Né? E posteriormente... Com base no próprio parágrafo 2º do Exatamente. Posteriormente, com uma discussão, inclusive dentro do âmbito do STF, depois fixou então o entendimento que todos os tratados entram como supra-legal, né? E ali abaixo da Constituição. Acima da lei, mas abaixo da Constituição. E aqueles que entrarem dentro como emenda constitucional, com a votação, de 2/5 e tudo mais, dentro das duas casas do Congresso, eventualmente, então, entram com status constitucional. Perfeito. Porém, há uma discussão que a própria doutrina, os internacionalistas discutem, que não necessariamente é verdade isso, porque a própria Constituição ela já dá uma abertura para que todos os tratados de direitos humanos tenham esse status constitucional. Perfeito. Aqui também estabelecendo um esclarecimento, né, para o telespectador, especialmente aquele que não é de formação jurídica, a Constituição brasileira, no seu parágrafo 2º do artigo 5º, aqui lembrado pela doutora professora Luíse, ele traz o que nós chamamos de cláusula de abertura. Portanto, o Tratado Internacional, além da própria Constituição em seu texto e os princípios por ela adotados, constituem fontes de direitos e princípios fundamentais. E já no parágrafo 3º, acrescentado à Constituição pela Emenda 45 de 2004, aquele tratado que for aprovado em 2 votações em cada casa, no Senado e na Câmara dos Deputados, portanto, no total de 4 votações, por 3/5 será internalizado como um tratado com força equivalente à de emenda constitucional. Portanto, nenhuma lei brasileira pode violar, contrariar um tratado desse em direitos humanos. É isso, né, doutora Luíse? Corrigiu. Falei 2/5, são 3/5. Ah, não. Mas, de qualquer maneira, aqui um ponto importante. Qual foi o papel, portanto, do primeiro tribunal penal que se conhece no pós-guerra, né? Estou falando especificamente do Tribunal de Nuremberg e do Tribunal de Tóquio, cujo nome oficial era o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Porque muito se fala de papéis dos juízes aliados, muito se fala do papel do promotor Jackson, que era juiz da Suprema Corte Americana, Robert Jackson, mas pouco se fala dos advogados que atuaram nesses tribunais, não é? Sim. E essa temática que nós estamos aqui debatendo hoje nos leva a isso. É importante lembrar que foi garantido aos réus alemães, por Jackson, que concebeu todo o Tribunal de Nuremberg, o acesso a advogados escolhidos por eles, sim, quando desejaram escolher. Então eu pergunto a você, professora Luíse, qual é o papel do Tribunal Internacional hoje em termos de atuação para o advogado? Ele é importante, não? É algo inacessível? O que significa esta abordagem pouco feita, né? Sim. Para o advogado? Uhum. Bom, primeiro falando dos tribunais pós-guerra, né? O Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio foram construídos para julgar os criminosos de guerra.
a gente sabe que tem uma importância, esses tribunais têm uma importância gigante para a base do Tribunal Penal Internacional que a gente tem hoje, dos tribunais que se construíram ao longo do tempo, e exatamente para a defesa, né? A gente tem essa discussão, inclusive, sobre a questão do princípio da ampla defesa, do contraditório, como que funciona no plano internacional, se eventualmente ele tem essa proteção, porque muito se pensa em vamos condenar, vamos julgar, e a defesa? Né? Porque existem casos hoje no TPI que a sentença ela foi revisada. E pessoas, elas conseguiram diminuir a pena, conseguiram, inclusive, a absolvição. Então, como que a gente pensa só no contexto de acusação, né? E aí, pensando nisso da atuação do advogado, lá, desde de Tóquio, de Nuremberg, que um advogado já teve o seu, aliás, um réu teve o seu direito de defesa garantido, né, que um advogado é importante para isso, o funcionamento da justiça não funciona sem um advogado. Hoje, o próprio TPI, o Tribunal Penal Internacional, e o TPI de Ruanda, de Iugoslávia, que já, inclusive, encerraram seus trabalhos, eles abriram esse espaço também para advogados de vários países. Inclusive, tem pessoas do Brasil que atuaram no TPI como advogados de defesa de criminosos, eventualmente, né, de acusados no TPI. Então, há essa possibilidade de você fazer a defesa internacional de pessoas dentro de um Tribunal Penal Internacional. E aí a gente está falando do TPI, que é diferente dos outros organismos. Aqui o TPI, ele julga pessoas, né? Perfeito. Nos outros casos, geralmente você atua contra o Estado para defender pessoas. Perfeito. Que eventualmente são vítimas também do Estado. Este ponto é muito interessante. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas, assim como foi Nuremberg, assim como foi Tóquio, Ruanda e ex-Iugoslávia. Além dos tribunais híbridos, né? Sim. Serra Leoa, Timor-Leste, Camboja, etc. Líbano. Agora, se julgam pessoas, devem ser pautados pelo devido processo legal, é isso? Exatamente. Eles não são criados para condenar necessariamente. Não. Que, aliás, foi um grande debate entre os norte-americanos e soviéticos após a Segunda Guerra, né? Porque os soviéticos não queriam um julgamento baseado no devido processo legal à época. Isso tudo está registrado. Portanto, o devido processo legal ele é muito importante. Sim. O que torna a figura do advogado absolutamente essencial também neste contexto, não é? Exato. Mas estamos falando de direito penal internacional relacionado aos direitos humanos. E os tribunais internacionais que não julgam indivíduos? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Inclusive, é o meu maior âmbito de atuação, de pesquisa e, enfim, de interesse, são os tribunais de direitos humanos, né, que eventualmente podem condenar o Estado por violação de direitos humanos dentro do Estado. Então, a gente hoje tem os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. No âmbito ONU, a gente tem o Sistema ONU de Proteção de Direitos Humanos, que é fundamentado nos tratados que foram desenvolvidos no plano da ONU. Então, a gente pode citar o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Econômicos, Direitos Civis, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, certo. E a Declaração Universal de Direitos Humanos, dentre outros tratados que se desenvolveram ao longo do tempo. E a gente pode falar do Tratado da Convenção de Proteção de Direitos das Mulheres, das convenções que evitam também outros tipos de violações mais específicas, como a tortura, a convenção que trata também de outros planos de direitos, né, que vão além desses outros tratados que tem. Então, a ONU, no Sistema Universal, ela tem os comitês específicos para cuidarem desses tratados. Então, no plano ONU, quando um Estado ele assina aquele pacto, aquela convenção, aquele tratado, ele fica sujeito, eventualmente, ser julgado dentro de um comitê da ONU. Então, falando, por exemplo, no Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Comitê de Direitos Humanos da ONU é responsável por cuidar desse pacto. E a partir do momento que um Estado ele viola algum direito disposto naquele pacto, ele pode, então, ser chamado, né, por meio de um comunicado. Então, a vítima ela pode enviar um comunicado para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, emitindo esse comunicado informa qual direito do pacto que é violado pelo Estado, e aí o Estado ele é chamado, então, para o comitê para dar uma explicação. E se no decorrer desse processo dentro do comitê o Estado ele não consegue comprovar que não violou, ele pode ser então julgado e condenado, né, pelo comitê
para que o Estado, então, adote as medidas necessárias para cessar aquela violação. Então, Mas isso... a ONU não é um órgão judiciário. É uma discussão, inclusive, também do Plano Internacional de Direitos Humanos, né, que não é... Alguns doutrinadores falam que é um órgão quase judicial, outros falam que é um órgão administrativo, e aí eu falo do comitê, especificamente, dos comitês, porque eles cuidam do tratado e eles têm essa responsabilidade de emitir uma opinião, né, o que é depois adotado ou não pelo Estado, mas essa opinião, em tese, ela é vinculante, porque no próprio tratado fala que o Estado ele está sujeito a decisões do comitê. Então, do ponto de vista judicial, a gente, inclusive, não tem juízes, né? Os comitês eles são formados por experts, por relatores especiais, pessoas que são experts no assunto e são pessoas do mundo inteiro, de vários lugares do mundo, inclusive para mostrar essa imparcialidade do comitê. E essas pessoas analisam o caso com base no pacto. Perfeito. Agora, a ONU tem o seu órgão judiciário, que é a Corte Internacional de Justiça também. Exato. Então temos, para estabelecermos aqui um cenário, Sim. Temos um sistema global com a Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal da ONU. Isso. O que não significa que julgue indivíduos, julga questões entre Estados, não é? Exato. E temos, portanto, além disso, o Tribunal Penal Internacional, e aí o sistema interamericano. Isso, aí temos os sistemas regionais, que é Sistemas onde regionais. eu ia chegar. A gente tem o sistema europeu, no âmbito da Europa, temos o sistema africano, para os países da África, né, do continente africano, e temos o sistema interamericano aqui para os países americanos, né? Então vamos deixar para falar daqui a pouquinho, para entrarmos nos sistemas regionais. Tá, muito ótimo. obrigado. Obrigada, eu. Portanto, encerramos aqui o nosso primeiro bloco e já entraremos na discussão dos sistemas regionais protetivos e a atuação do advogado. Muito obrigado.